Houve um homem entre os filhos de Israel, cujo nome foi Sansão, forte desde o ventre, separado desde o nascimento por voto e por destino. Em sua vida se cruzaram promessas, paixões e escolhas que o levariam do esplendor à ruína. Foi chamado a ser instrumento de libertação e tornou-se também exemplo do que se perde quando o coração se rende a erros repetidos. Imagine a terra do ocidente de Israel, vales secos, aldeias de pedra, tendas onde se guarda o rebanho e nas portas das cidades longas conversas sobre honra, sangue e vingança. É nesse chão que nasce Sansão. Sua mãe, mulher estéril, recebe visita de um anjo que anuncia um nascimento extraordinário. O filho será nazireu, dedicado desde o princípio a um propósito divino. Manoá, seu pai, rende graças, os vizinhos murmuram, e o menino cresce entre os homens como um gigante de força incomum, mas também como alguém marcado por voto e tentação. No começo havia clareza, o voto que envolvia a abstinência de certas coisas e a consagração ao mistério do chamado. Mas clareza nem sempre garante disciplina. Sansão, ainda jovem, achava-nos diante dos olhos a vantagem e o pesar do mundo. Ele caminhava nas festas e nas praças, olhava para as moças filisteias e sentia no peito o tumulto do desejo. O povo que o cercava era dividido. Alguns o louvavam pelos feitos, outros o invejavam, e os filisteus, que dominavam e oprimiam, eram também aqueles que enchiam as noites de canto e banquetes, convites para o coração que não havia aprendido a dizer não. Fica assim traçado o fio que conduz ao desastre. 3 erros, como 3 fios que, quando trançados, tornam-se corda para nos prender. Primeiro erro: confundir presença com pertença, aproximar-se das fontes da tentação pensando dominá-las. Segundo erro: confiar na própria força e não no propósito que o chamou. Terceiro erro: revelar aquilo que obriga o coração a ser humilde, abrir mão do segredo que guarda a vida. Esses 3 erros, em diferentes formas, aparecem na história do homem e mostram à luz do seu fim como as quedas começam pequenas e crescem até tudo ruir. Houve então um episódio que ilustra o primeiro deslize. Sansão viu em Tímina uma moça filisteia e quis tomá-la por esposa. Seus pais, perplexos com a escolha, tentaram adverti-lo, lembrando a origem e a lei de seu povo. Ele, porém, estava tomado pela busca de prazer imediato, e ali se revela a incongruência do eleito que deseja o que pertence ao estrangeiro. No banquete de casamento, em meio ao álcool e ao riso, Sansão propôs um enigma, brincadeira de homem forte que buscava afirmar sua esperteza. O enigma não foi resolvido com palavras, mas com astúcia da parte dos convivas. A esposa e seus amigos decifraram por meios de suborno e medo. E quando Sansão descobriu a traição, o seu furor não foi de arrependimento, mas de vingança. Rasgou as vestes, saiu, matou 30 homens de Ascalon, tomou seus bens e retornou. A cidade incendiou seu campo, o povo que o rodeava reclamou, e os laços de sangue e casamento se romperam. A esposa foi entregue a outro, e o ódio entre as nações cresceu. Nesse modo de agir já se esconde o segundo erro: usar a força para vindicar a própria honra, como se a força fosse ferramenta de justiça e não dom a ser usado sob direção. Sansão, dotado de vigor quase sobre-humano, permitia que o coração se inflamasse em ações violentas. Sua força não era sempre acompanhada por discernimento. A mão que esmagava queixava-se de insulto e, assim, tornava-se instrumento de violência justificadora. A história segue com episódios que mostram essa mistura de força e fraqueza. Ao retornar das suas façanhas, Sansão andava pelas colinas e viu um leão que lhe apareceu entre os caminhos. No ímpeto da juventude, ele o despedaçou com as próprias mãos. Mais tarde, ao passar perto do mesmo lugar, encontrou mel dentro da carcaça do animal e comeu. Contou desse fato apenas em trovas nas festas. Essa imagem do leão e do mel é símbolo do que havia em seu coração: força e doçura entrelaçadas, a presença do perigo e a busca imediata pelo prazer que brota do perigo vencido. A ruína nasce quando o homem trata o risco como recurso para o seu deleite. Nem sempre a queda se dá de uma só vez, ela é tecida por escolhas que se empilham. Sansão passou a provocar os filisteus com ardor que beirrava a imprudência.
Atacava os campos, incendiava as plantações, soltava raposas com tochas amarradas às caudas para que as colheitas pegassem fogo. Cada ato era grito de liberdade, mas também semente de ódio. Quando os filisteus devolveram a agressão, incendiaram a terra e mataram sua esposa. Assim se cumpre outro padrão. A recusa à via da lei e do juízo conduz a retaliações que ampliam o conflito. No entanto, foi na cidade de Gaza que um dos momentos mais simbólicos se deu. Sansão, entregue à sua força e ao desejo, entrou na casa de uma mulher, não para celebrar a aliança, mas para buscar consolo e esquecer a angústia. Rumores dizem que ali dormiu como qualquer homem de prazer, e despertou no meio da noite, se apossando da porta da cidade e levando consigo os batentes e as trancas até o cume de uma colina. Muitos o viram como loucura e bravura. Para ele, foi afirmação, a força não apenas para matar, mas para humilhar. Ainda assim, a humilhação do outro se tornava combustível para seu orgulho. E então veio ela, Delila, cujo nome ficou unido à tragédia. Muitos a conhecem como a mulher que rendeu Sansão, mas a narrativa é mais tênue. Delila, filha ou mulher de certa linhagem filisteia, aproximou-se de Sansão com palavras doces, com mãos que pareciam acalentar e olhos que prometiam segredo. O relacionamento entre ambos foi longo em tempo e perigoso em intenção. 3 vezes os líderes dos filisteus ofereceram-lhe prata em troca do segredo das forças do varão. 3 vezes Delila tentou, sondando com doçura, até que Sansão, cansado das perguntas e seduzido pela proximidade, confidenciou: minha força está em meus cabelos. Se eles forem cortados, eu me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Aqui se revela, nítido, o terceiro erro: revelar o que é sagrado, expor a fonte de vida ao homem frágil que se anamora por si mesmo. O voto de Nazireu e a bênção que repousava sobre sua cabeça não eram apenas segredo físico, mas laço de fidelidade. Divulgar o fundamento da vocação por confiança no amor terreno é sempre risco. O segredo do chamado não é para ser tratado como moeda de afeto. Quando Sansão cedeu e disse a Delila ao mistério, ofereceu a chave de sua própria prisão. Delila, por ganância ou por lealdade à sua nação, cortou os cabelos enquanto o varão dormia e chamou os filisteus. Assim, sem tumulto, sem batalha, o homem foi tomado. A força que rompera portas e esmagara tribos se esvaiu. Tomaram-no, furaram seus olhos e o levaram à servidão. O grande varão foi posto a moer na casa da prisão, como prisioneiro que vira símbolo de humilhação. Seus cabelos, antes símbolos do voto, começaram a crescer novamente no silêncio das suas tarefas. Mas o que pesa mais que a perda do vigor foi a perda da liberdade interior. Sansão era agora sombra, lembrança de poder desperdiçado. Mesmo capturado, sua história não termina sem lição. Havia arrependimento, havia reflexão. As palavras ditas às paredes surdas do cárcere dão conta de um homem que pondera. Ele recorda seu chamado e percebe a medida do pecado que o levou ao solo. Não encontra consolo nas lembranças de ovacionamentos, nem na vitrine do deleite. Encontra, talvez, a possibilidade de restituir sentido às mãos gastas. É nesse ponto que a narrativa pisa no terreno do apelo. Força sem humildade torna-se ruína, privilégio sem fidelidade conduz à vergonha, intimidade com o pecado abre a porta à queda. Do ponto de vista pastoral, a história de Sansão aponta para 3 verdades que ainda soam hoje como advertência. Primeiro, a tentação aparece frequentemente sob a forma de presença amigável. O primeiro erro é subestimar sua influência e pensar que se pode beber das fontes alheias sem se contaminar. Segundo, confiar na própria capacidade, na própria força, é esquecer que o dom foi dado sob condição. A força humana, quando não é governada pelo temor e pela obediência, transforma-se em arrogância. Terceiro, revelar o que é santo, tratar o segredo do coração como proveito pessoal, é tornar-se vulnerável. Quando o secreto se perde, o homem perde o seu centro. Ainda havia, porém, um fio de esperança. Na prisão, enquanto moía entre os moinhos, Sansão sentia crescer na sua cabeça os fios do novo começo. Cada volta da pedra era lembrança do peso de suas escolhas, e a memória de Deus vinha-lhe como vento frio numa noite de verão. Até que um último episódio se aproxima, onde a força retornará de modo trágico e redentor ao mesmo tempo. Pilares erguidos, zombarias e troças. E ali, na presença de todos, o homem terá de decidir se usa o que resta para si ou se oferece a sua vida como forma de última justiça.
Mas antes que cheguemos a esse final derradeiro, é necessário permanecer no silêncio do cárcere, na humilhação do varão que não mais pode ver sequer o rosto do amigo. As mãos que um dia foram instrumento de libertação agora encontram-se atadas à rotina servil. O coração, contudo, vagueia entre remorso e esperança. Os fios do cabelo, lentamente, anunciam que o passado pode crescer de novo e que a história de um homem não se resume às suas quedas, embora delas tirem lição. Se hoje você observa sua própria vida, que sinais há desses mesmos 3 erros? Em que ponto permitiu que a presença do mundo lhe parecesse pertença? Em que momento confiou mais na sua força do que no propósito que o chamou? Que segredos guardados por dever foram entregues como presente e assim colocaram sua liberdade em risco? Estas perguntas não são para condenar, mas para acordar. Sansão foi chamado a libertar e, mesmo na queda, é lembrado como aquele cuja força foi testemunho de algo maior quando usada em desígnio justo. A narrativa prossegue, e na próxima cena veremos como a última escolha de Sansão, tomada entre a humilhação e o resgate, culmina em uma decisão final que terá consequência para ele e para o povo que o cercava. Antes de avançar, porém, recordo: se esta palavra tocou seu coração, pensa em permanecer atento. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um like para que outras pessoas possam ouvir essa história e aprender com ela. Fique até o fim, há sempre tempo para a mudança e para uma volta para a fidelidade. O salão estava cheio, as vozes dos filisteus subiam como um clamor de festa e de troça. Tinham os príncipes reunidos para alegrar-se com o cativeiro do seu inimigo, e em meio às cortes e aos cânticos mandaram chamar Sansão para que desse espetáculo de sua desgraça. Levaram-no do cárcere, puseram-no entre as colunas que sustentavam o templo. Havia ali muita gente, reis, senhores e povo em bando, todos rindo do varão cuja força se tivera por perdida. Sansão, diante daquele bulício, sentiu o peso dos olhos que o olhavam como se olham feras sobre uma presa. Tocaram-lhe as mãos, e as amarraduras pareciam agora correntes mais leves do que a lembrança do que perdera. Os cabelos, que lentamente tinham começado a crescer no trabalho da moenda, chegavam agora aos ombros. Não era a plenitude do voto de outrora, mas era sinal do tempo que correra desde a queda. Pediram-lhe que os divertisse, e Sansão, com voz rouca e quebrada, disse: Desemblei-me perante os filisteus, fiz que me humilhassem, e agora peço-lhe, lembra-te de mim, ó Senhor Deus meu, e dá-me força somente esta vez, ó Deus, para que num golpe eu me vingue dos filisteus por uma só vez. Não era discurso de vanglória, mas súplica de quem reconhece a própria miséria e volta o rosto para o Altíssimo. E a memória do seu chamado voltou como brasa que não se extingue. Não foi palavra de orgulho, mas gesto último de entrega. Tomando as 2 colunas que seguravam o telhado, apoiou-se nelas, e com um suspiro que era mistura de dor e determinação, empurrou com as mãos que outrora haviam rompido portões. A casa tremeu, os pilares não puderam resistir, o templo desabou sobre todos os que nele estavam. Caíram os príncipes e o povo, as mulheres e os cantores, e também Sansão. Encontrou-se ali o fim do homem forte e o começo do juízo sobre os que gozavam da sua queda. Assim morreu Sansão no meio dos filisteus, e com ele morreram muitos mais ali do que os que tinham caído por sua mão durante a vida. Levaram depois os irmãos de Sansão o seu corpo, e subiram e o sepultaram na sepultura de Manoá, seu pai, e assim terminou a história do varão que julgou Israel 20 anos. A memória daquela vida ficou, não apenas como recordação de prodígios, mas como lição amarga. Do dom feito mal usado, brota a ruína. Do poder sem humildade, nasce a perda. E da entrega tardia pode vir já a redenção que a vida tinha negado. Há, contudo, ponderações que a narrativa deixa como lição impreterível para quem ouve. Primeiro, Deus não é um mero espectador das quedas. A sua soberania alcança até as areias do cárcere e o último sopro do homem. E por isso, mesmo a restauração tardia pode ser instrumento do seu juízo e da sua misericórdia. Segundo, arrependimento que se faz somente quando tudo se perdeu mostra o preço terrível do adiamento. Voltar-se a Deus cedo é proteger o dom que nos foi dado. Terceiro, a obra de Deus não depende da perfeição humana.
O Senhor, quando quer, usa instrumentos fracos, quebrantados e manchados para cumprir o seu propósito, mostrando que a graça não se compra e que a restauração verdadeira passa sempre pela humildade. Se esta história tocou o seu coração, há ações práticas que brotam desta lembrança. Preserve os votos do seu chamado como guarda de altar. Não confie apenas na própria força, procure caminhar em temor e em obediência. E quando a queda vier, não adie o arrependimento. Volte-se para Deus com sinceridade e peça que Ele renove o propósito em suas mãos. Se esta palavra falou ao seu íntimo, convido você a permanecer conectado a mais mensagens como esta. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like para que outras pessoas possam ouvir esta história e aprender com ela. Partilhe nos comentários como essa lembrança da vida de Sansão toca a sua caminhada e envie este vídeo a alguém que precisa ouvir uma palavra de alerta e de esperança. Que a memória do varão forte, sua queda e seu fim sirva para nos fazer vigilantes e para nos lembrar que o Senhor não despreza um coração arrependido. Se quiser, peça agora em silêncio ao Senhor força para obedecer e coragem para conservar o que lhe foi confiado. Amém. E a lembrança de Sansão não ficou só nas pedras partidas, nem só no silêncio da sepultura. Ficou como voz que chama e que adverte o povo. Por isso se ouviam, entre os campos e nas portas da cidade, murmúrios sobre o destino do que confia apenas em si. Alguns, ao recordar-se das tormentas e do fim do varão, tornavam o rosto à sabedoria. Outros, porém, endureciam o coração e buscavam justificar o erro, como se a queda fosse poder de suas próprias mãos. Assim é sempre o destino da lição. Ela pode curar ou pode endurecer, conforme o coração que a recebe. Meditai, pois, nestas coisas e considerai 3 veredas que brotam da vida daquele homem. Primeira vereda: guardar o voto. Quando a promessa se faz diante do Senhor, ela se torna arma e aliança. Não foi o esplendor da força que fez de Sansão o que foi, mas o voto que lhe fora imposto desde o ventre. Quando esse laço se afrouxa, a alma fica aberta às seduções que ferem o propósito. Guardar o voto não é só cumprir palavra, é preservar a memória de quem nos chamou e o sentido do dom que nos foi confiado. Quem guarda o voto protege o povo, sustenta a missão e preserva a honra do altar. Segunda vereda: vigiar contra a confiança na própria força. O homem que se crê inquebrantável esquece o senhorio de Deus. A força, quando isolada da humildade, converte-se em ruína. Por isso o Senhor não honra o braço que se exibe, mas o coração contrito que reconhece a dependência da graça. Aprende ao fiel: a valentia sem temor é não mais que vento. A firmeza que se apoia em Deus é rocha que vence tempestade. Terceira vereda: arrepender-se sem demora. A restauração tardia foi preciosa, porque ali o juízo e a misericórdia se encontraram. Mas que dor não teria sido evitada se houvesse cedo o retorno ao Senhor? O arrependimento que nasce na penumbra da ruína adquire um preço que poderia ter sido poupado. Portanto, as nações e os homens são chamados a voltar enquanto há dia, antes que a noite os alcance. Voltai, pois, enquanto o chamado perdura, não espereis que a ruptura venha para então clamar. E ao ouvir estas veredas, não penseis que a graça se compra com obras passadas. A misericórdia do Senhor é livre e soberana. Ele toma instrumentos quebrantados e com a sua vontade faz bem até do que foi mal usado. No entanto, o uso piedoso do dom agrada a Deus e prolonga a bênção sobre a terra. Se o dom se corrompe por negligência, a consequência recai, muitas vezes, não só sobre o indivíduo, mas sobre o clã e sobre o povo que dele esperava salvação. Portanto, aprendei. Ó povo, quando o chamado é dado, guardai-o como tesouro. Quando a tentação se insinuar, erguei muro de oração e humilhação. Quando a queda sobrevier, não demoreis o arrependimento, porque o Senhor se compadece do que se volta cedo. Que cada pai ensine aos filhos o valor do voto, que cada líder mostre, em sua vida, a prática do temor, que cada nação não confie no braço, mas em quem dá o braço. E aconteceu que, nos corações sinceros, a história de Sansão trouxe penitência e luta. Alguns anciãos, recordando-se das palavras do varão, chamavam o povo ao cuidado.
Reuniam-se à porta da cidade para falar de vigilância e de obediência. Nas tendas e nos campos, ouviam-se orações pedindo força para cumprir o que fora prometido. Contudo, a fraqueza do homem continuou a mostrar-se em muitos, e as mesmas provações, como água que corre, voltavam a assomar. Mas não desesperes, ó alma que ouve. O Senhor sabe usar o resto. O que foi gasto pode tornar a servir, se tomado com humildade. Não é a perfeição humana que convoca a presença de Deus, mas a sinceridade do coração que, quebrantado, se entrega. Assim resplandece, mesmo nas cinzas, a possibilidade de novo serviço quando a alma se volta com sinceridade. Levantai, pois, um propósito, vigiar as palavras que deste no altar, examinar os caminhos por onde o dom tem andado, pedir ao Senhor noite e dia que refaça o que foi trilhado em erro. Não espereis por espetáculo para recordar-vos do Senhor. Lembrai-vos agora, no silêncio de casa, no trabalho dos campos, nas negociações e nas conversas junto à porta. Que a lembrança do voto seja mais forte que a voz da vanglória, que o temor de Deus domine mais que a confiança na própria punho. E ao encerrar estas advertências, te convido, leitor e irmão, a fazer um exame junto ao Senhor. Pergunta a ti mesmo onde tens deixado escapar um propósito santo, onde a vaidade ou o desejo triunfaram sobre o voto, onde a demora no arrependimento te custou bens que não voltarão. Confessai então, com humildade, e suplicai o auxílio do Altíssimo, porque Ele é socorro no tempo de angústia e renovador de caminhos. Que a paz do Senhor guarde o teu coração e que a lembrança desta história seja luz em tuas decisões. Que a tua vida não seja testemunha de desperdício do dom, mas de zelo, de obediência e de constante retorno ao Senhor. E assim falando, cessou a voz que contara a história. Nas ruas e nas casas, o murmúrio do entendimento pairou, e muitos ficaram a considerar o que haviam ouvido. Alguns, tocados, inclinaram os joelhos em segredo, outros guardaram silêncio, como se a palavra exigisse maturação. E sucedeu, pois, que as palavras ficaram como semente lançada em terra variada. Em alguns germinou e deu fruto, em outros secou a soleira, tragada pelo vento da ocupação e da rotina. Havia os que, tocados, saíram da assembleia com o rosto lavado de lágrimas e com passo apressado para sua casa, para sua família. E havia os que, ouvindo, voltaram a ocupar-se com as tarefas de sempre, como se a advertência fosse apenas vento que passa. Entre os fervorosos, levantou-se uma mulher, cujo marido havia outrora negligenciado o voto. Era rúbia, e em sua face estava a marca das longas vigílias. Voltou ao lar e chamou o esposo à porta. Não fez grande discurso, pôs as mãos sobre a mesa, que ainda trazia migalhas do pão, e falou com firmeza de quem conhece o coração dos homens. Lembra-te, disse ela, do voto que fizeste diante do altar. Não deixes que o dia se vá sem que a tua alma se achegue ao Senhor. O homem ouviu, e a voz dela foi como o cajado que conduz o caminho. Naquela noite, ajoelharam-se juntos, e o arrependimento foi simples, claro, acompanhado de lágrimas e de promessa renovada. E houve também um jovem, rapaz de nome Uriel, cuja força era notória entre os moços. Uriel havia crescido ao ouvir contos de valentia, amava mais a admiração que a humildade. Certo dia, inflamado pelo orgulho, reuniu companheiros e disse: vejamos quem de nós sustém o peso por mais tempo, vejamos se a força não vence tudo. E assim procuraram provar sua dureza diante da praça. Mas a praça não é juízo, e o zelo sem prudência conduz à queda. Porque, quando a prova veio, Uriel estendeu o braço e não suportou o cansaço. A multidão que antes o aplaudia viu o homem vacilar. Não foi o Senhor que desonrou, mas a própria humildade que faltou. Uriel teve de aprender, pela dor, que a força sem temor é vaidade. Os anciãos, reunidos na porta da cidade, falaram longamente sobre como preservar o voto coletivamente. Dizia um entre eles: não bastam palavras apenas, é necessário instituir lembranças que prendam o coração ao temor. Propuseram então que nas festas e nos dias de assembleia se lesse a lei dos votos e que se chamasse os pais a ensinar os filhos a respeitar o consagrado. Alguns disseram: temos de advertir com firmeza os que se desviam.
Outros responderam: a firmeza sem misericórdia endurece os corações. Melhor a correção que devolve do que a sentença que destrói. E por fim, concordaram em andar com cortesia e firmeza, lembrando sempre que a disciplina deve portar compaixão. Nos campos, os que aravam e semeavam levaram a palavra ao trabalho. Um lavrador velho de barba branca deteve o arado e falou aos que estavam ao seu redor: quando o homem lava a culpa com humildade, a terra aceita sua semente. Já vi campos estéreis, porque a mão que lançou a semente estava pesada de orgulho. Pois a bênção não recai sobre quem se gloria, mas sobre quem se humilha. Assim, a fala correu de casa em casa, de tenda em tenda, e em muitos corações fez ninho. Todavia, havia aqueles que temeram reprimir no temor a alegria e buscaram desculpas. Disseram uns: somos homens de trabalho, o voto é para os santos. Outros replicaram com astúcia: as tradições eram para outros tempos. Nós vivemos em dia de prosperidade. Mas o Senhor, que vê o oculto, tem pressa na correção do homem. E assim, o tempo mostraria quem fizera proveitoso uso da advertência e quem a desprezara. E sucedeu ainda que um homem de posição entre o povo, não um rei nem sacerdote, mas servo de confiança, se levantou e disse estas palavras diante da assembleia: se queremos que nossas gerações sejam diferentes, comecemos nós mesmos. Não esperemos que outrem corrija o erro, permitamos que a disciplina passe primeiro por nossas casas. E falando assim, chamou seus filhos, confessou as falhas que tivera e selou com sobriedade o exemplo que agora dera. À medida que as semanas corriam, algumas famílias reconstituíram votos antigos com jejum e oração. Outros apenas repetiam as fórmulas sem mudança de coração. E o povo aprendeu, com pequenos sinais e grandes consequências, que a restauração verdadeira se mostra em vida transformada, mais que em palavras repetidas. Havia tropeços ainda, e haverá sempre, até o dia em que o Senhor julgar. Mas entre os que firmaram o propósito, a esperança crescia como erva após chuva certa. E nas palavras que circundavam a cidade, uma expectação velada ficou no ar. A lição fora lançada, e o tempo provaria a sinceridade dos que prometeram vigiar. E enquanto isto se movia nas casas e nos campos, os anciãos preparavam-se para uma próxima reunião, não para condenar, mas para fortalecer os que buscavam caminho. E aconteceu que, na manhã em que se haviam de reunir os anciãos, a praça encheu-se de vozes e passos. Vieram homens de terna idade, e vieram jovens que queriam ouvir, e vieram mulheres com mantos gastos pelos labores. Os anciãos tomaram assento à sombra da oliveira, junto à porta da cidade, e o povo se recolheu em silêncio, esperando a palavra que havia de ordenar o caminho. Levantou-se um dos anciãos, homem de rosto vincado pelo sol e pelos anos, e falou com voz calma: não devemos apenas mandar lembranças, é preciso dar sinais que fiquem à vista, e ritmos que prendam o coração. Haverá leitura dos votos nas festas, e cada casa fará um memorial, para que, ao entrar e ao deitar, o homem se recorde do que prometeu. E outros disseram: se cada família fizer sua lembrança, a herdade receberá a bênção, e os filhos aprenderão a temer o Senhor desde cedo. Mas alguns cogitaram: que valem pedras e palavras se a alma não se muda? E um mais jovem respondeu: vale o costume que molda a infância, vale o símbolo que chama a memória. O símbolo sem coração é vã, mas o símbolo com coração ajuda o caminho. Então decidiram que, além das leituras públicas, haveria quem ensinasse às crianças as razões do voto, e escolheram para isso os que tinham vida reta e fala mansa. Uriel, cujo orgulho fizera cair a mão, veio entre o povo consigo passo contido. Não trouxe armas, nem quis competir em demonstração. Veio com a roupa rasgada no joelho e o rosto queimado de sol. Muitos lembraram quando vacilara diante dos olhos da praça, e havia entre os que olhavam quem ainda murmurasse. Mas Uriel não ergueu voz para se justificar. Aproximou-se do lavrador de barba branca e pediu que o aceitasse por um dia no campo, para servir sem falar de si. O lavrador olhou para o moço e disse: se queres arrepender-te, trabalha. Se queres aprender, ouve a terra. E Uriel arou a terra com as mãos calejadas,
e colheu o que coubera ao seu esforço. E sucedeu que, na exaustão, caiu e chorou. Não foram lágrimas de vaidade, foram lágrimas de quem entende a própria fragilidade. Um homem da cidade trouxe água e cobriu sua cabeça com um pano, e uma mulher passou e pôs sobre sua mão um pedaço de pão. Assim, a humilhação tornou-se escola, e a benevolência da cidade provou que a disciplina pode vir acompanhada de compaixão. Nos dias que se seguiram, as famílias levantaram pequenos memoriais. Uns colocaram uma pedra junto à soleira, outros entrelaçaram um fio de lã no batente da porta, e um pequeno menino desenhou na terra um sinal que repetiria todas as manhãs. As crianças vinham à praça e os mais velhos liam as palavras do voto em voz alta. Havia lágrimas e risos contidos, e o Senhor, que conhece os corações, via a sinceridade nascente em muitos. Porém, nem todos se alegraram. Houve quem zombasse nos cantos do mercado, dizendo: votos e lembranças não valem o lugar do proveito. Um desses, homem de fala cortante, mão no bolso, esbofeteou o costume com ironia. Mas o que assim falava encontrou, na hora de uma necessidade, a porta que ele próprio negara aberta. Sua casa pegou fogo numa noite sem vento, e foram seus vizinhos que se ergueram, levando água em cântaros, e com mãos que haviam aprendido a cuidar, salvaram o que ainda se podia salvar. E quando a fumaça acalmou, aquele homem de rosto tingido pela dor não pode negar o valor da ajuda que viera de quem respeitara o voto. Chegou o dia determinado pelos anciãos e a assembleia se fez grande. Havia cantos de louvor e as menções dos votos foram feitas conforme a lei. Um a um, alguns vieram dizer o que pesava no peito, outros repetiram a fórmula com novo entendimento. A mulher que na mesa lembrara o marido do voto falou, e suas palavras foram como cajado para muitos que vacilavam. O homem que confessara diante da assembleia falou da humildade que aprendeu na noite do arrependimento, e a cidade ouviu. E sucedeu que Uriel, diante de todo o povo, levantou a sua voz, não para vangloriar-se, mas para convidar. Disse ele: errei por orgulho. Se a fortaleza foi tirada de mim, que minha mão se torne útil aos fracos. Que a mesma força que desejava mostrar sirva agora para erguer o que caiu. Então chamou quem quisesse e iniciou com os moços uma obra humilde. Consertaram o muro da praça que o tempo havia vencido. Recolheram pedras, misturaram barro e trabalharam lado a lado com os anciãos e com as mulheres. A pedra que cada um pôs ficou marcada com o sinal do voto. E a pedra lembrava não a competição, mas a eterna tarefa de sustentar a cidade. Ao cair da tarde, quando as sombras se alongaram, os anciãos reuniram-se outra vez, não para punir, mas para confirmar o que já fora feito. Falou um deles: que se guarde a disciplina, que se aplique a misericórdia. O Senhor não deseja sacrifício sem arrependimento, nem arrependimento sem mudança de vida. Concordaram em visitar as casas dos que mais fraquejavam, não com mãos que condenam, mas com mãos que ajudam. E enviaram mensageiros aos vizinhos, para que também ali se lesse a lei dos votos. A cidade dormiu nessa noite com um murmúrio diferente no peito. Não era somente temor, havia consolação. No portão de muitas casas, as pequenas pedras e os fios de lã ficaram como testemunho. Crianças deitaram e levantaram citando as palavras aprendidas, e os que antes diziam que eram para os santos, sentiram que a santidade, quando se manifesta, alcança a vida do camponês e do comerciante, do jovem e do velho. E assim cresceu, na cidade e além dela, a lembrança do voto. Houve tropeços, como sempre há, e noites de fraqueza, mas também houveram dias em que o arrependimento frutificou. Os anciãos vigiaram com paciência, os que buscavam o caminho acharam mãos estendidas, e o Senhor, que pesa as intenções, deu sua misericórdia a quem se humilhou. E enquanto a lua subia sobre as casas e as oliveiras, uma luz pequena ardia numa janela. Lá dentro, alguém orava baixinho, não com palavras de orgulho, mas com súplica sincera. E na manhã que se levantou, a cidade acordou disposta a andar junta, lembrando sempre que a disciplina deve vir com ternura e a firmeza com amor.